Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Grandes verdades. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva, crescidos ao alcance de suas mãos. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desatamos o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Então, meus amigos, estamos diante de grandes verdades colocadas pelo Espírito Emmanuel, falando sobre as duas dimensões ou formas de expressão da vida, seja a vida material, seja a vida espiritual, e que a gente jamais se esqueça dessas duas faces de uma mesma existência. Que a gente consiga desenvolver os nossos valores e os nossos princípios e seguir adiante com eles, independente das contingências, das oportunidades, para que a gente não engane apenas a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Deus nos sonda, está presente nas nossas vidas através das suas leis de amor, e quando nós nos relacionamos uns com os outros, necessariamente estabelecemos aí a nossa métrica de relação e de comunhão com o próprio Pai Celestial. Não obstante todas as excelentes contribuições da psicologia, da psiquiatria, elas, como ciências humanas, ainda estão muito longe de entender e investigar os escaninhos do espírito imortal. E é aos poucos que nós vamos aprofundando esses estudos e esse conhecimento e integrando com essas ciências. Nós sempre precisamos, para a evolução, de religião, não no sentido de nominações religiosas ou práticas exteriores ou dogmas a serem seguidos, mas o exercício da própria fé, da religiosidade, dessa ligação nossa interna com o Pai Celestial, que nos assiste e que nos ampara. Então, é importante que a gente perceba a relevância dessa comunhão com a verdade, com o raciocínio, com a razão, especialmente como o Espiritismo assim propicia e oferta. Mas também é preciso que a gente faça a nossa parte. Assim, quando a gente está num quarto escuro, nós mobilizamos os recursos para iluminá-lo, seja a iluminação artificial, seja a iluminação natural,
nós devemos rogar a Deus, pedir, mas, sobretudo, estarmos abertos e receptivos para receber. E se nós acreditamos na força, no poder redentor do Evangelho, é justamente por conta da manifestação, por conta do poder transformador que o amor exerce em nós, que o Evangelho exerce em nós. Por isso, o mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados, assim como o mundo redimido por almas redimidas. E para isso, é importante que a gente sempre aprecie todos os lados diante das situações, para que a nossa avaliação não seja injusta. E fazendo uma contextualização com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item de número 7, não creiais em todos os espíritos, nós temos uma fala, uma reflexão de Kardec muito interessante, dizendo o seguinte: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Então Kardec nos elucida o quanto o Espiritismo apregou a verdade, e a verdade é como o sol que dissipa os mais densos nevoeiros. Ainda que tenhamos uma tendência de nos iludir por conta de mistificações e falsificações, que por vezes são muito atraentes e sedutoras, o Espiritismo está de mãos dadas com a iluminação, tanto intelectual quanto espiritual. Não parte de especulações para serem provadas como hipóteses a serem confirmadas no laboratório, mas são as almas dos homens que estiveram conosco, que retornam para falar sobre a realidade que vivenciam agora numa outra dimensão. Mas, como acontece entre os homens, que também encontramos os enganadores e ludibriadores, assim também o há entre os espíritos. Por isso, importante sempre preservar a nossa capacidade de análise. Então, meus amigos, um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. E fiquem com Deus.